Pessoal, hoje nossa live de neuromitos e gamificação na educação, certo? Então, primeiro a gente começa a tentar refletir um pouquinho o que são esses neuromitos, né? Neuromitos são os mitos criados acerca das nossas funções cerebrais. Existem vários livros já, muitos estudos sobre isso. Inclusive a reflexão que nós vamos fazer hoje nessa live, ela se baseia em vários livros de neurociência. Então a ideia é que nós entendamos como esses neuromitos às vezes nos impede de traçar estratégias novas, de avançar, de progredir mesmo, né? Então veja, quando a gente trata neuromitos e gamificação na educação, não tem como separar neuromitos na educação. E vocês vão ver a conexão de que muitos neuromitos que existem relacionados a esse movimento aí que a gente faz em torno da aprendizagem, ele reflete um pouco nas suas contribuições para a gamificação, ou melhor, a gamificação acaba contribuindo, né, vindo ao encontro de soluções aí desses neuromitos, certo? Então, vamos começar. Nossa live de hoje, ela é bem curta, porque a gente nem tem tanto neuromito assim para falar. Eu acredito que a gente vai apresentar aqui uns 8 neuromitos, discutir um pouquinho acerca de cada um deles, mas é mais para gerar reflexão mesmo, né? Que estes neuromitos às vezes nos impede de colocar as nossas estratégias em prática, justamente porque gera ali uma certa esse paradigma, né, que vai gerando essa certa prisão, às vezes por receio, por medo ou por crenças limitantes. Inclusive a gente pode correlacionar porque tem toda a conexão uma coisa com a outra, e às vezes a gente fala assim, não vai adiantar, não vou fazer, ou então vai pelo caminho errado, porque isso já está tão enraizado, né, acredita tanto nisso e, como se diz, né, não avança, não evolui. Então vamos começar, gente, refletindo sobre o primeiro neuromito. Bom, nós temos aqui, o primeiro neuromito é o seguinte: exercício de ginástica cerebral aumentam a inteligência. Isso, gente, é um neuromito, é um mito em relação ao quê? A nossa capacidade cerebral, ao exercício cerebral mesmo. Porque exercícios cerebrais, gente, eles não aumentam a inteligência. Não se pode mudar o QI de uma pessoa com exercício cerebral, e também nem está cientificamente comprovado que ajuda a melhorar a aprendizagem. E quando a gente fala de QI, também tem que desmistificar alguma coisa aqui, viu? Que é o seguinte: tem muitas pessoas que acham que só porque tem o QI alto é hiper mega inteligente em tudo. E não. QI só mede um tipo de inteligência, que é a inteligência lógico-matemática. Einstein, por exemplo, ele tinha um QI aí que media 160, acima de 160, e nem por isso ele se considerava inteligente em tudo, porque Einstein tinha dificuldade de aprender o idioma francês e está relacionado à inteligência linguística. Então, quando a gente fala assim, fulano tem QI alto, legal, ele tem ali uma inteligência desenvolvida, lógico-matemática, melhor, né? Ou em ordem maior do que as outras. Então, Howard Gardner, que é o doutor das múltiplas inteligências, ele é professor da Universidade de Harvard, ele traz aí 9 inteligências que são, como se diz, né? Essas inteligências múltiplas e mais comuns a gente discutir, falar sobre elas, embora muitas pessoas desconheçam. Então, ele traz inteligência musical, inteligência linguística, sinestésica, corporal sinestésica, lógico-matemática, inteligência intrapessoal, interpessoal, traz também a inteligência, deixa eu ver, social não, espiritual, enfim, esqueci, tem outras duas aí que agora de memória
eu não me recordo. Mas ele traz a teoria das múltiplas inteligências justamente porque uma pessoa, ela não é inteligente em todas as áreas, não. Ela tem algo que destaca, ela tem alguma coisa que ela tem mais habilidade. E isso mostra o domínio que essa pessoa tem em relação a essa área. Então, quando a gente fala de exercício cerebral para aumentar a inteligência, isso não diz respeito e não se conecta com estes estudos de múltiplas inteligências e muito menos com os estudos da neurociência. Por quê? Justamente porque não existe cientificamente comprovação de que esses exercícios auxiliam esse processo de aprendizagem, ok? Então agora, pessoal, vamos para o segundo neuromito. O mito é o seguinte: crianças precisam ser ensinadas de acordo com o canal que aprendem melhor, visual, auditivo ou sinestésico. Isso, gente, é um mito. Por que é um mito? Porque, na verdade, gente, a aprendizagem ela é incompleta se uma criança é ensinada apenas com imagens, que seria, então, o canal visual, ou somente pelos sons, que seria o canal auditivo, ou ainda restringindo-se isso a movimentos, que é o canal sinestésico. Então, como nós podemos dizer que as crianças precisam ser ensinadas de acordo com o canal que aprendem melhor? Não é esse o grande objetivo. O legal é sim você considerar as múltiplas inteligências e não valorizar só uma delas, porque as pessoas são diferentes, elas têm mapas cognitivos diferentes, elas aprendem de formas diferentes, em tempos diferentes. E as escolas hoje, elas entregam ali uma produção em série. O aprendizado, ele é ali pulverizado, você tem um conteúdo e todo mundo tem que aprender, nós temos um mês para entregar esse conteúdo e tem prova. Então a pessoa, ela estuda, às vezes grava, às vezes memoriza, mas não necessariamente ela aprende. E a gente tem aqui uma certa valorização no Brasil da inteligência lógico-matemática, eu até vou falar disso num mito aí à frente, e que às vezes a gente desconsidera outras habilidades naturais do indivíduo e a gente precisa considerar o indivíduo como sendo único. Então não é um canal que vai trazer melhor desempenho para a criança, até porque nós já falamos aqui da pirâmide de William Glasser e ela traz lá que 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve e vê e vai aumentando até 80%, 90% quando a gente ouve, a gente vê, a gente fala, a gente ensina outras pessoas, gera discussões. Então, quanto mais ativa é a aprendizagem, ou seja, maior condições de absorver. E isso, gente, está relacionado aos múltiplos canais, porque quanto maior a aprendizagem, mais o uso de canais simultaneamente dentro do processo, certo? Então, gente, quanto mais rico é esse estímulo aí por esses diferentes canais que a gente acabou de falar, maior condições de proporcionar conhecimentos aos outros a gente tem, certo? Então, isso é um mito. O terceiro mito aqui, gente, neuromito, é relacionado a essas inteligências que eu acabei de falar. Português e matemática são as matérias mais importantes para o cérebro. E isso é um mito. Sabe por quê? Elas são sim essenciais, elas são sim importantes e elas são muito valorizadas no Brasil no sentido de cobrar das crianças. Você tem que ser muito bom em matemática, você tem que ser muito bom em português, porque nos concursos cobram isso, nas provas das universidades públicas cobram isso. Sendo que, gente, muitas das vezes essa pessoa ela não aprendeu, ela gravou, ela decorou para fazer uma prova e depois ela não se lembra. Eu sou doutora e estudei muito, mas não me lembro de muitas coisas que eu aprendi lá na infância porque eu tive de decorar. Ou seja, eu não aprendi, eu estudei, mas eu não aprendi. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente quer dizer o seguinte, que no Brasil, né, os estudos
exigem muito dessas duas disciplinas, português e matemática, ou seja, inteligência linguística e lógico-matemática, porém, não necessariamente é isso que vai gerar bons resultados para a pessoa. Eu digo bons resultados, eu vou até fazer um parêntese aqui só para vocês entenderem em qual sentido que eu estou querendo dizer. Não necessariamente os profissionais mais bem-sucedidos do mundo e mais felizes do mundo foram bons em português e matemática. Olha só, não é que eu estou querendo destruir, tá? A Academia Brasileira de Letras e etc e tal. Não, gente, não é isso. Elas são muito importantes. Mas é porque existe uma hipervalorização como se só isso levasse a pessoa ao sucesso, ao êxito. Olha só, nós temos aqui alguns cases de inteligências múltiplas que não se restringe à lógico-matemática e à linguística, e são cases de sucesso, são pessoas bem remuneradas e felizes. O próprio Neymar. O Neymar, quando ele tinha, sei lá, quando ele era criança, não sei se 7, 8, 9 anos, isso eu não vou me recordar mesmo, né? Eu não sou a mulher do futebol, mas quando ele era criança, ao invés de o pai dele colocá-lo ali para ficar, sei lá, 7 horas estudando português e matemática para ficar muito bom na escola, o pai dele identificou uma habilidade natural nele em relação ao esporte e colocava ele para treinar diariamente muitas horas por dia para ele o quê? Ficar melhor ainda. Então, ele foi lá e se tornou um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo e é muito feliz, não só pelo dinheiro que ele ganha, mas porque ele faz o que ele gosta. Então, quando a gente fala das múltiplas inteligências, aqui associando a neuromitos, a gente também está querendo dizer que quando você identifica numa criança um potencial, uma habilidade natural, explora essa habilidade. A inteligência corporal e sinestésica, o caso do Neymar, o caso de algumas bailarinas. Mas se a inteligência musical, olha só, cantores aí, gente, que às vezes não dominam a inteligência lógico-matemática e linguística e se dão muito bem profissionalmente, são muito felizes porque fazem o que gostam. Se a gente for parar para pensar, o que o Brasil valoriza essas duas inteligências é meio, como se diz, até discrepante. Porque quando eu estou falando de inteligências que são relacionadas a essas disciplinas que são cobradas na escola, não é o que o mercado às vezes remunera mais. Olha os cantores e jogadores de futebol. Ganham o que muitos médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, administradores e assim sucessivamente não vão ganhar. Talvez nunca vão ganhar o que um jogador de futebol desses como o Neymar ganha, como só por show aí, a pessoa às vezes vende um show por $500 mil. Entende isso? Então, o que eu estou querendo dizer é que se o seu filho, se a criança tem essa inteligência natural, uma habilidade natural, vai lá, foca para que ela entregue os melhores dons ao mundo. Faz ela aperfeiçoar essa inteligência, assim como o exemplo que eu dei do Neymar agora. E não, meu filho é muito bom em português, mas é ruim de matemática. Agora você vai estudar matemática. Você tem que ficar muito bom em matemática, igual você é em português. E a realidade não é essa. Olha o Einstein. Einstein era muito bom em lógica, matemática e não em linguística, entregou seus melhores dons ao mundo qual foi o tamanho da contribuição que ele nos deixou, não é? Então, é para gerar essas reflexões. Por quê, gente? Elas são as matérias, digamos, que são mais reconhecidas, mas quando a gente vai refletir sobre um estudo da própria Anna Forrest, que ela é uma referência e um nome muito importante quando a gente trabalha neuromito, ela diz o seguinte, que os estudos de neuroimagem, eles mostram que as disciplinas como arte, filosofia, educação física, são as que realmente ajudam a aprender mais. Olha só. E elas nem são tão valorizadas assim pelas leis da educação em diferentes países, mas auxiliam o cérebro a funcionar melhor.
Então, isso é um neuromito, tá? Achar que português e matemática é o que vai fazer o seu cérebro funcionar melhor. Bom, vamos agora para o quarto neuromito, que é o seguinte: podemos classificar os estudantes de acordo com a sua predominância cerebral, ou seja, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Para começar, pessoal, esse é um estudo que foi realizado pelo Roger Sperry. Em 1981, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina quando ele propôs a divisão do cérebro em dois hemisférios, onde ele dizia que o hemisfério direito era o lado responsável por criatividade e o lado esquerdo por lógica. Então, direito, criatividade, esquerdo, lógica. E há alguns anos, os neurocientistas já discutiram esses estudos, eles já não são mais aceitos por muitos neurocientistas, porque os hemisférios sempre trabalham junto, não importando quão lateralizado seja o órgão, ou seja, não tem um lado que vai sobrepor. Mas sim, gente, a gente pode usar esses estudos do Roger Sperry de forma ilustrativa para entender que existem pessoas que são mais emocionais e outras pessoas que são mais racionais. E isso, de fato, é científico. Existem pessoas que o processo de tomada de decisão dela é considerando valores, necessidades humanas, é baseado no sentimento. Isso são estudos de muitos e muitos anos do Jung, né? Ele trabalha aí a tipologia psicológica. Bom, e por outro lado, quando a gente entende que também existem pessoas que tomam decisões baseadas na razão, isso é uma dicotomia também da tipologia psicológica, que é um estudo de Jung. Não dá para dizer que hoje o órgão, o cérebro, ele é dividido em dois hemisférios e que um comanda e que a gente tem predominância, não. Mas, de fato, ilustrar que tem pessoas mais racionais e pessoas mais sentimentais, isso é válido. Só que não existe esse lance de predominância, né, ou dominância cerebral. Hoje esse estudo já é muito discutido pela neurociência. Então veja, gente, somente uma lesão cerebral impediria a utilização de algum lado do cérebro. Os dois trabalham juntos. Tem pessoas que se identificam, né, mais com razão, outros mais com criatividade, mas não é porque o cérebro é dividido, entende isso? Então, gente, quando a gente vai ler sobre neurociência e ver um pouquinho, né, o que os exames de neuroimagem traz, a gente sabe que isso acaba sendo um mito, porque o cérebro ele acaba agindo como um todo em diferentes funções, ok? Então, fechou aqui o quarto mito, a gente vai falar do quinto neuromito, que é o seguinte: matemática é difícil ou uma determinada pessoa não é capaz de aprender a disciplina? Bom, e aí a gente volta lá na discussão da Ana Forest de novo, e ela diz que é fácil entender, olha isso, gente, é fácil de entender se é feito por meio de jogos e experiências e linguagem matemática. Então, gente, isso daqui é uma informação muito legal, porque olha só, a matemática ela pode ser até incompreensível, difícil para algumas pessoas que não têm essa inteligência lógico-matemática tão bem desenvolvida, certo? Então, às vezes, para uma outra pessoa, isso pode ser um pouco mais desafiador. Mas quando uma criança ela aprende o conceito matemático, né, o que tem por trás ali, utilizando jogos, manipulando objetos, fazendo simulações, usando um pouquinho também da ludicidade, é mais fácil que ela consiga depois entender esses conceitos e os raciocínios abstratos. Então, algumas escolas usam o tapetinho, usam objetos para aprender a contar. Então, ainda não, peraí, gente, sem querer eu trisquei em alguma coisa que eles iam interromper a transmissão, voltando. Então, voltando aqui ao nosso assunto,
Quando a criança ela tem um objeto, quando ela consegue enxergar, aquele conceito se torna mais concreto e por isso mais fácil de absorver. Então, gente, o que nós temos aqui é que esse neuromito matemática, que é difícil, né? Ou uma determinada pessoa não é capaz de assimilar a disciplina, ele sim, ele é, como se diz, né? É um mito, mas para facilitar a compreensão desses raciocínios abstratos, esses conceitos, nós trabalhamos aí com jogos, a gamificação vem aí auxiliar esse processo, né? Então, gente, tá aí, ó, tudo se encaixando, tá vendo? Tudo se encaixando, a gamificação contribuindo, os jogos, os elementos de jogos contribuindo muito para o desempenho cognitivo, socioemocional, enfim, das pessoas no ambiente de aprendizagem. Vamos para o sexto mito. O sexto mito traz o seguinte: é preciso dormir apenas o necessário para poder estudar mais. Gente, é o seguinte, quando a gente pensa aí nesse mito, só um minutinho. Quando a gente reflete sobre esse mito, a gente traz a seguinte questão: os equipamentos de neuroimagem, eles acabam mostrando como durante o sono o cérebro vai organizando os conteúdos estudados e fixa o aprendizado. Então, crianças e jovens, eles precisam dormir bem. Isso depende de cada pessoa, mas a gente tem ali que um período de qualidade de sono é entre 6 a 8 horas. O mais indicado é 8 horas, né? Costuma ser um parâmetro. E é muito importante que isso seja levado em consideração, porque é preciso desligar o cérebro. E aí, quando a gente desliga o cérebro, digamos assim, né? Dorme para poder descansar mesmo a mente. Com isso, a gente precisa se distanciar do celular, do computador, do tablet, porque aquela tela azul, ela ativa as ondas cerebrais, as ondas betas, e manda um comando para o seu organismo que você está ali, ó, em estado de vigília, sendo que você está já buscando um relaxamento para você conseguir dormir, mudar o estado da consciência. Sair do estado, que é até inclusive um estudo de estados do Ken Wilber, você sai do estado de vigília, vai para o estado de sonho ou até mesmo sono profundo. Existe uma conexão com as ondas cerebrais e quando a gente fala sobre essa relação de desligar para poder descansar, isso é importante para gerar o aprendizado, porque estudos de neuroimagem já comprovaram que quando a gente está dormindo, o cérebro vai organizando os conteúdos que a gente aprendeu para fixar o conhecimento. Então, galera, cuidar do sono é muito importante para o aprendizado, certo? Não é preciso dormir apenas o necessário para poder estudar mais. Não. Quando a gente está dormindo, a gente ainda assim está aprendendo. Olha que bacana, né, gente? O nosso cérebro é uma máquina mesmo. Vamos para o penúltimo mito. Vamos para a seguinte reflexão. Mito: atividades prazerosas desviam o foco do importante. Olha, ainda bem que é mito, né, gente? Então, isso realmente é falso, afirmativo. É uma falsa... Eu falo que é um falso afirmativo, porque as pessoas, elas colocam na cabeça que diversão não gera aprendizado, tira o foco, e na verdade não é realidade, é o contrário, né? O prazer é o maior aliado da aprendizagem. É preciso gerar um relaxamento para a gente aprender, e nada melhor que o lúdico. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que existem muitas formas de se aprender e que tudo passa pela emoção. Primeiro pela emoção, e aí chega na memória e fica guardado ali. O nosso cérebro, ele aprende muito com atividades lúdicas. O estresse já gera o contrário, porque o estresse, ele não vai gerar condições de você se sentir
em condições de aprendizado. Ele impede o cérebro de reter informações, porque evita o perigo. Ele está relacionado a um mecanismo de sobrevivência. Então, quanto mais relaxado, mais prazer você se sente, melhor é essa questão de aprendizagem. Por isso fica a dica, gente. Vamos usar aí elementos de jogos, vamos usar as atividades lúdicas, a gamificação para melhorar o aprendizado. Tem um estudo de Dale, ele diz que a gamificação ajuda a reter o conhecimento em até 90%. Então, precisamos do lúdico para aprender. O lúdico não é o virtual nem o real, mas é um ambiente onde se possa errar. Tentar e errar. E errar é fundamental para aprender. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. Buscar um certo prazer, uma certa diversão neste momento de aprendizagem. Bom, galera, vamos para o último neuromito. Agora a gente vai falar de quanto mais tempo na escola, mais a criança vai aprender. De fato, não são quantas horas você estuda, mas como você estuda. Não é a quantidade de horas estudadas, mas a qualidade. Gente, aqui não tem que se discutir, porque quantas vezes vocês já ouviram falar, gente, não é quantidade, é qualidade, tudo na nossa vida. Não é quantidade, é qualidade. Então, quando a gente reflete sobre isso, os alunos, eles ficam muito tempo sentados e focando a atenção ali muito numa coisa só, eles acabam perdendo, às vezes se distraindo, vão deixando ali a mente dele em outro lugar que não no conteúdo, porque ele fica assim, ó, sentado, recebendo conteúdo, não se movimenta, não tem experiências que vão promover a aprendizagem, não tem interatividade. Quanto mais você fica na escola, não é o que diz se você vai aprender ou não, mas é como se aprende. Por isso que eu até nas minhas lives aqui, gente, tem gente que faz live de 1 hora, 2 horas, já vi gente fazendo live de 5 horas. Eu faço lives de 30, 40 minutos, por quê? Porque eu não vou ficar aqui conversando, eu não vou ficar enrolando, eu sou muito objetiva, eu vou chegar e vou papum, vou entregar meu conteúdo, vou fazer o que tem que fazer e tá ótimo. E eu não tô querendo dizer que quem faz lives de 1 hora, 2, não entregue conteúdo, não é isso, tá, gente? Eu não tô querendo dizer isso, não. O que eu tô falando é que em meia hora, 40 minutos, eu consigo entregar o que eu preciso, dentro do que eu planejei. Isso é característico de cada um. Então, por isso que as nossas lives, elas são mais rapidinhas, mas o foco é que você venha e absorva. E justamente porque eu tenho esse pensamento, não é a quantidade de horas, de minutos que eu vou ficar aqui, mas a qualidade do que eu vou entregar. É como eu vou entregar isso para vocês, né? Por isso, pessoal, não pensem ali em ficar, às vezes, entregando um conteúdo longo demais para os alunos de vocês, pensando que se você perder um tempo fazendo uma atividade lúdica, isso vai prejudicar o conteúdo a ser entregue e como ele vai aprender. Não, pega esse conteúdo, traz dentro de um processo gamificado, utilize aí a lógica dos games. Esqueça do tempo que você tem que ficar ali, de fato, né, de forma expositiva, e deixa ele vivenciar o processo, porque no final ele vai aprender muito mais com essas experiências do que com uma exposição. Levando em consideração ao que nós falamos lá da pirâmide de William Glasser e também desses neuromitos aí que traz essa correlação entre atividades lúdicas, aprender com prazer, então voltando também aí para qualidade, não para quantidade, certo? Bom, pessoal, é isso, a gente fica por aqui, nós finalizamos a nossa série Professor Gamificado, Maratona Netflix, com essa nossa última live 10, Neuromitos e Gamificação na Educação. Eu espero, sim, de coração, que esses conteúdos tenham somado para a vida de vocês, tenham ajudado vocês aí e que vão ajudar outras pessoas que estão assistindo gravado. Eu sei que a equipe está editando, está cortando, alguns vão assistir, outros não, mas enfim, sei que tem muita gente assistindo aí os nuggets
tudo que a gente está compartilhando no nosso canal, em outros meios, nas nossas mídias digitais. E tem muita gente já absorvendo, comentando e fazendo trocas legais com isso que a gente vem trazendo aqui. Então, o que eu desejo para você que está aqui hoje, me assistindo, que você faça bom uso disso e me sigam lá no Instagram, Naira Gamification, para que você consiga absorver um pouco mais ainda do que eu tenho para compartilhar por lá. Eu vou colocando muito conteúdo, muito material lá, e aí a gente vai trocando ideias, enfim. Beijo, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.